Pelo simples fato de estar em um corpo físico na Terra, você está dotado de experiências e características que não poderia ter em nenhum outro planeta. Ter um corpo físico na Terra nos últimos 200 mil anos, e em particular neste momento atual, é um acontecimento muito importante, porque significa que você está em um lugar onde reina a escuridão. Precisou lutar muito para abrir os olhos, para sentir alegria e inspiração. Se observar a história moderna, verá que ter uma vida cheia de inspiração foi um acontecimento de pouca frequência. Por isso, você precisa criar inspiração para você mesmo e precisa se convencer de que pode fazer isto. A natureza da existência na Terra foi, durante séculos, a luta entre a luz e a escuridão. Alguns chamaram de luta entre o bem e o mal. Nós diremos que é simplesmente um acontecimento de um lugar onde existem certas regras e leis e que a Terra não é o único lugar do universo que tem este tipo de desafio. Você é um ser único, no sentido de que a estrutura biogenética dentro da qual opera tem uma capacidade muito maior da que pode imaginar. É muito interessante ver vocês atuando nestas batalhas, porque acreditam que só podem usar uma porcentagem mínima do seu potencial. Em realidade, vocês são umas criaturas maravilhosas, desenhadas à imagem dos deuses, e inclusive foram dotados com um incrível potencial. Entretanto, foram controlados a tal ponto que não acreditam neste poder. A maioria das pessoas só utilizam uns 3 ou 4% da sua capacidade. Os mais avançados podem utilizar entre 12 e 15% desta capacidade. Em que nível está a maioria das pessoas? Onde estão os 80 ou 90%? O que estes 90% de capacidade podem fazer? Estes 90% estão despertando agora e os olhos antigos começarão a lembrar e ver do que são capazes. Quando os olhos antigos se abram e reconheçam seu verdadeiro potencial, deixarão de discutir com vocês mesmos. Deixarão de discutir pela limitação e começarão a se mover além das coisas que impedem que avancem. No Antigo Egito, era necessário viver muitas vidas para que os iniciados, estudantes do sacerdócio, abrissem os olhos por completo para outras realidades. Eram ensinados a reencarnar em determinadas famílias e a lembrar de quem eram. Os pais e mães sabiam a quem dariam a luz, porque viam através dos sonhos. Conheciam quem nasceria através de seus corpos, inclusive antes da concepção. Naqueles tempos, os olhos estavam muito mais abertos e eram capazes de ver muitas realidades diferentes. Eram chamados olhos de Horus, porque podiam ver mundos diferentes. O mundo do despertar e o mundo de dormir, o mundo da morte e o mundo dos sonhos. Vocês que querem abrir seus olhos antigos são mestres do despertar e foram instruídos em vidas passadas. Agora é o momento de integrar este ensinamento em seus corpos, em um sistema que não tem nada a ver com a vida nos templos. Estão esperando algum modo de manifestar suas habilidades. Vocês são renegados de maneira
que a sua sociedade não está esperando que manifestem seu carisma como no Antigo Egito. Não existe um lugar para colocar estes talentos em funcionamento dentro da burocracia, nenhuma seita na sociedade, de modo que seguirão em um ritmo que o corpo, a alma e a mente julguem apropriado o uso de seus talentos. Não se castiguem por não acelerar o ritmo que o seu ego considera apropriado. O ego tem olhos que enxergam uma parte do seu ser. A alma ou os olhos de Horus enxergam através de vocês e têm uma visão completamente diferente sobre o que é apropriado. Uma vez que conheçam suas necessidades, sua constituição e seu anteprojeto, trabalharão em um ritmo que os manterá intactos. As clínicas psiquiátricas estão cheias de pessoas que abriram seus olhos antigos e não puderam entender, sentir ou decifrar. Não puderam encontrar sua base. Se não houver um lugar no qual se conectar, o equilíbrio delicado do sistema nervoso se altera. Estão desenvolvendo rapidamente seu sistema nervoso e existem muitas formas para entender. De vez em quando, são capazes de captar a pulsação que transporta vocês para fora da realidade física tal como vocês conhecem, fora da frequência da identidade tridimensional. Pode se mover para outra vibração e ver, sentir e entender o que está acontecendo e acontecendo alguma coisa extraordinária, fora do comum. Normalmente é neste momento que chega a negação, porque a mente lógica não pode explicar o que está acontecendo e tampouco captar o significado. Recusam a experiência ou bloqueiam a lembrança. O melhor é seguir a intuição, apoiar-se no que sente, apesar de não ter sentido a partir de um ponto de vista lógico, a partir da sua certeza. Então, haja do seu modo, como você se sentir na sua intuição. A impaciência é uma armadilha para muitos de vocês, porque acreditam que precisam ir para algum lugar. Não recusem as virtudes da tartaruga, que se movimenta muito devagar. Para entrar em seu interior e observar. Permanece próxima do solo e observa com atenção. Quando quiserem uma aceleração da abertura dos olhos antigos, repitam as frases: o pensamento é, o pensamento cria. Se o seu pensamento é de que deseja entrar na aceleração com o maior crescimento e a maior habilidade, é isto que deverá fazer. Quando existe dúvida, isto também é um pensamento e será criado. Quando a dúvida tem lugar, retrasam o processo de expansão, porque estão recusando a sutileza daquilo que estão recebendo. Ao largo desta década, acontecerão coisas de grande importância na Terra. Alguns destes acontecimentos já começaram a aparecer, mas foram escondidos pelos seus governos. Os governos estão crescendo além de seus limites e já não cabem mais dentro de suas fronteiras, porque não aceita a realidade à medida que esta evoluciona. Aqueles de vocês que são antigos, que são os mestres do despertar, à medida que despertem, queremos que sejam capazes de enxergar com os olhos da antiguidade e que despertem para algo que já sabem, algo que lembram, algo que está no fundo do ser. Será preciso confiar e apoiar-se em vocês mesmos.
precisam ser capazes de enxergar, de entender aquilo que veem e decifrar estas visões para os outros. Chegarão a um entendimento ou uma enorme implosão da consciência que os levará a entender o que sempre foram. Depende de vocês e de ninguém mais que abram seus olhos e permitam avançar. Já falamos de suas crenças e da importância do pensamento. Enfatizamos uma vez ou outra de que vocês são o resultado dos seus pensamentos e que o pensamento é a essência do entendimento, da manipulação e do trabalho em seu mundo. Quando comecem o processo do intelecto e transferir para o corpo, é quando se comprometem a viver suas vidas. Desta maneira, os olhos da antiguidade começarão a enxergar e quando comecem a apreciar a história da sua alma, da sua identidade neste corpo em particular, o eu aparecerá insignificante. Tiveram uma essência magnífica que se expressou nesse planeta em tempos muito remotos e agora estão acontecendo muitas coisas, além do que são capazes de entender. É como se a existência fosse um livro de mais de 5 metros de volume de páginas e vocês estiveram nas primeiras páginas no capítulo do despertar da nova era. Passarão por todo este livro durante suas vidas sucessivas. À medida em que forem armazenando toda esta informação, a história inundará sua consciência. Quando eliminem as fronteiras onde pensam que vocês são e sua civilização existiu e de onde provém. Começarão a desmontar sua identidade e começarão a aceitar e amar a variedade de identidades que são e não considerar insignificante nenhuma delas. Aceitar cada uma delas, seja que estejam agricultores nas lavouras, catando bitucas de cigarro pelas esquinas, não importa qual seja a sua identidade. Permitam que o aspecto do ser carregue o fogo primordial e expresse através de vocês. Poderão continuar sendo eu quando for apropriado ser. E então, quando a imensidade da energia desejar usar seus veículos físicos como parte do plano para afetar a realidade, o eu não será destruído. Em vez disto, o eu será incorporado. Isto é ser multidimensional e significa serem capazes de se movimentar. Cada um de vocês sabe o que está fazendo em uma sequência de tempo que é muito importante. A época sobre a qual foi escrita, sussurrada e falada está em vocês. É a era na qual a humanidade se transforma fisicamente na frente dos seus olhos e se converte literalmente em algo que não eram antes. Em que se transformarão os seres humanos? A resposta é simples. Se transformarão em seres multidimensionais. Este é um mundo vasto e de grande conceito. Entretanto, é algo que parecerá tão familiar como amarrar o cadarço dos sapatos. Os seres humanos multidimensionais são humanos que existem conscientemente em muitos lugares diferentes ao mesmo tempo. Os humanos estão mutando ou se transformando em seres com a habilidade de pular de uma base para a outra e de entender a grandeza de quem são.
que não terminam quando seu corpo se descompõe. Os seres humanos não terminam aonde termina a aura ou o corpo etérico. Existem em muitas realidades diferentes. Esta é a era do ser multidimensional, do ser que poderá se movimentar conscientemente por muitas realidades diferentes, do ser que poderá eventualmente bloquear-se e desaparecer, do ser que poderá penetrar na consciência da quarta dimensão, aquele ser que percebe e não aquele que pensa. É a era do ser que entende que a percentagem do ser pensante é muito importante, mas não a de ser o administrador do corpo físico, e sim o conselheiro. A intuição é a estrada para a qual agora estão sendo levados a cultivar para criar a união com a consciência. É a união do aspecto masculino, que é lógico, com o aspecto feminino, que é sensível e sentimental. Deverão unir-nos para que sejam um. Chegou o momento da partida. Estão em um momento crucial e é o momento de levar adiante uma enorme mudança, um salto enorme, entregando-se, saltando, soltando-se e deixando partir. É o momento de permitir por completo que a luz e o espírito carreguem vocês pela existência e de se permitirem ser um com os aspectos multidimensionais do ser e com a porção do ser que não tinham sequer ideia que existiam. Estes aspectos do ser existem realmente, estão conectados com vocês e estão utilizando vocês como veículos de movimento para a luz neste universo, nesta época. Aqueles que, dentro do nosso grupo, calcularam as probabilidades do Criador principal, estavam certamente corretos. Estavam avançados em sua viagem pelo tempo. O Criador principal está enviando uma mudança de vibração para esta área da existência, para esta zona de livre arbítrio da consciência. Este fato está acontecendo agora na Terra. Está começando aqui, nesta parte da galáxia, de um lado ao outro do universo. Este é um experimento enorme e cada um de vocês veio para fazer parte dele com grande emoção e dedicação. Não podemos enfatizar o suficiente para que tenham coragem. Sigam seu guia interno e confiem em vocês mesmos. Chamem a energia para que entre em seus corpos físicos e a usem. Desafiem as leis da humanidade, porque foi isto que vieram fazer aqui. Vocês são renegados como nós também fomos. Existem aqueles que não podem viajar por esta estrada da consciência, mas isto não tem importância. Não é um caminho fácil. Esta estrada proporcionará para vocês a recompensa que a alma está buscando, apesar de que poderiam conseguir através de batalhas. Estão abrindo caminhos através da consciência e chegarão a um lugar onde o panorama é grandioso e onde terão opções completamente novas em relação para onde ir, tanto dentro quanto fora do planeta. Aqueles que estão envolvidos com vocês descobrirão que eles também têm novas opções. Toda consciência que chega a este planeta, nesta época, acenderá uma faísca de evolução que mudará a estrutura universal. Tenham grandes sonhos e persigam estes sonhos.
Quem são os seres multidimensionais? Muitas vezes vocês foram levados a acreditar que existem outras partes do ser que são muito mais e que sabem muito mais do que vocês. Isto foi certo até certo ponto e continua sendo certo até certo ponto. Entretanto, vocês são os donos de suas almas. Começarão a ativar a informação que está armazenada em seu corpo e que contém toda a história. Como saberão quando estes outros aspectos do ser começarão a aparecer? Isso poderá ser muito sutil ou poderá ser como um bloco de 2x4 que caísse em sua cabeça. Depende simplesmente do ser. Poderia algum dia estar sentado em sua varanda tranquilamente e, em um abrir e fechar de olhos, se encontrar em outro lugar da casa. Isso é o que dizemos que é como se um bloco de cimento de 2x4 caísse em sua cabeça. Ou sutilmente poderia estar passeando pela rua, olhando uma vitrine, quando de repente um manequim, uma imagem ou uma palavra desencadeasse alguma coisa em seu interior. Por um momento você se desconecta e aparece uma imagem clara de uma outra identidade, de você mesmo, que existe ao mesmo tempo que você. Descobriram aspectos de vocês mesmos que existem em uma forma que não é física, ou partes que não existem em vocês, como seres que trabalham no espaço, criaturas espaciais autênticas. A alma irá despertar. Conhecerão todos os aspectos de vocês mesmos, e cada aspecto da alma conhecerá a si mesma. Serão conscientes de todas as realidades simultâneas quando aprendam a viajar pelo nível vibracional como seres da quarta dimensão. Desenvolverão estas habilidades, equilibrando primeiro 3 ou 4 realidades, depois 5 ou 6 e assim sucessivamente. Vocês estão despertando habilidades do Criador principal e se converterão em seu próprio Criador principal. Vocês estão sendo divinamente guiados e todos os eventos chegam até vocês para elevar e transformar, independentemente do tipo de transtorno que pareça causar em suas vidas. Finalmente, estes eventos enriquecerão vocês. A situação atual é como se alguém estivesse derramando barris de ouro em seu jardim e vocês dissessem: "Ó, o ouro está estragando a grama. A grama já não está tão bonita quanto antes, por causa de todo o ouro que estão despejando sobre ela." Uma convergência de seus seres está prestes a acontecer neste planeta. Os seres que vocês estão prestes a conhecer estão vindo de todo o universo. Existem seres que deixarão vocês petrificados só de pensar neles, e outros que poderiam lhes dar um ataque cardíaco só de olhá-los. Mas estes seres são vocês. Vocês estão passando por uma iniciação porque fazem parte da Terra e não podem se separar do sistema. A Terra está se transformando e agindo. Nós pensamos na luz como dispensar, promover e compartilhar informações. A escuridão é o controle e a retenção de informações. Pensem nisso e sintam. Vocês vieram para esse planeta
com um projeto codificado para trazer luz e produzir uma enorme transformação planetária. Vocês vieram para serem portadores padrão de suas almas. A parte da sua alma que dirá: estabeleço o ritmo aqui e o ritmo é a luz e informação. Não continuarei mais na escuridão. Vocês estão codificados para isto. Estão codificados a começar a despertar e lembrar. Vocês estão codificados para ajudar a decifrar o enigma do Criador principal e vocês estão fazendo isso. Quando não compreendem algo, vocês têm medo. Existem formas separadas de consciência que fazem parte do jogo do Criador principal. Vocês estão em um universo de dualidades. O Criador principal deu vida a este universo com componentes de livre arbítrio para criar caos. Depois realinhar a energia e finalmente realizar o Criador em todas as coisas. Como parte da família da luz, vocês têm acesso a uma grande quantidade de compreensão que outros não têm. Chegaram com ela, estão se lembrando e aceitando. Parte da sua missão é confundir-se com seus inimigos e com aqueles que parecem estar separados de vocês. Estes seres estão em todas partes e de todas as variedades de existência. Sua tarefa é também ser portador da frequência do amor, que é a frequência da criação, e portadores da luz, que é a frequência da informação. Através de todo o emaranhado, o composto de muitas das formas em que escolheram encarnar, algumas delas poderiam parecer estranhas e muito assustadoras, mas é assim que a sua alma evolui. Vocês não encarnaram em uma espécie única. Vocês são viajantes. Assim como estão disfarçados de humanos, também estão disfarçados de lagartos ou algo mais. Fazem isso para se unirem e compreender a essência do Criador principal através de uma variedade de espécies que aparentemente não têm nada em comum. Como membros da família da luz, vocês estão trazendo as habilidades desta família para este planeta. Haverá aqueles que não querem vocês aqui, porque não se encaixarão em seus deuses. Nem todo mundo deseja ser livre. Como membros da família da luz, vocês criarão uma nova terra que será livre. Aqueles que não desejam ser livres também terão sua própria terra. Haverá uma separação. As instituições mentais estão cheias de pessoas que abriram seus olhos antigos e não puderam entender o sentido ou decifrá-los. Não puderam encontrar sua estação, seu lugar para onde se conectar. O equilíbrio delicado do sistema nervoso foi perturbado. Vocês estão desenvolvendo rapidamente seus sistemas nervosos. E há muitas maneiras de reconhecê-lo. De vez em quando, são capazes de captar a pulsação que os leva para fora da realidade física, fora da realidade tridimensional. Então vocês podem se mover para outra vibração e ver, sentir e reconhecer que algo de extraordinário está acontecendo, algo fora do comum. A impaciência é uma armadilha para muitos de vocês, pois sentem que precisam se mover para algum lugar.
Quando quiserem acelerar a abertura dos olhos antigos, declarem seu compromisso. O pensamento é poder. O pensamento cria. Vocês estão despertando as habilidades do Criador principal e se tornarão seu próprio Criador.